essa casa do A gente vai descer. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Dos Jogos Olímpicos, a verdade é uma tem coisas importantes na sociedade. Sem dúvidas, o cinema brasileiro não seria o mesmo sem ele. O nosso entrevistado de hoje vai contar, além de outros assuntos, um pouco da sua carreira até chegar ao título de maior produtor da história do cinema no Brasil. São 45 anos de produtora, 85 filmes produzidos, 2 indicações ao Oscar e, pelos seus projetos, muitos bons filmes vêm por aí. É um prazer receber hoje no Mosaico Luiz Carlos Barreto. Muito obrigado por você ter aceitado participar do nosso programa. E vamos começar a nossa conversa falando daquele menino do Ceará, de uma família de 11 irmãos. Naquela época você sonhava com o quê? Bom, ali os sonhos adolescentes eram muitos, né? Eu sonhava em ser um jogador de futebol, eu sonhava em ser um líder político, né? Eu era, aos 17 anos, desde os 15 anos, que eu militava na Juventude Comunista, né? Do Partido Comunista dos anos 45, 47, até 1947, quando eu vim embora para o Rio, né? Então, os sonhos eram os mais diversos. É a fase em que o adolescente é, vamos dizer, onipotente, ele quer ser tudo, né? Eu sonhava desde ser jogador de futebol a ser um líder político. Mas em nenhum momento pensou em ser cineasta naquela época? Não, porque, quer dizer, eu era já, aos 17 anos, eu trabalhava em jornal, né, num jornal do Partido Comunista, e era repórter. Então, evidentemente que naquele momento a minha perspectiva era fazer uma carreira jornalística, né, como vinha fazer, né? O que nem todo mundo sabe é que antes de você entrar para o cinema, você foi fotógrafo e jornalista. Você até trabalhou na revista O Cruzeiro, que na época era uma das revistas de maior circulação do país. No que esse trabalho como fotógrafo e jornalista te ajudou na carreira de cineasta? Eu era um jornalista e ao mesmo tempo fotógrafo, que eu passei a fotografar e escrever, e isso me deu muito mobilidade na profissão, e chegou um determinado momento que eu tive que ir para a Europa, né, para ficar lá como correspondente da revista O Cruzeiro, e ao mesmo tempo fazendo lá curso de cinema. Eu inventei de fazer um curso de cinema no Instituto de Altos Estudos Cinematográficos da França, né, e ao mesmo tempo também acompanhando a minha namorada, que era Lucy, que estava lá também com a bolsa de estudo de pianista. Então, ali... Você a conheceu lá na Europa, então? Não. Nós nos conhecemos aqui. Eu fui para lá para tomar conta dela, naturalmente. Então, aqui no curso de cinema eu entrei, fiquei 2 meses, achei aquilo muito teórico, saí. E como jornalista eu tinha muito acesso a todos os estúdios de cinema, as filmagens que estavam sendo realizadas na época, né? E eu passei muito a frequentar todo o meio cinematográfico francês, né? E a partir dali, então, quando eu voltei para o Brasil, já voltei mais ou menos fiquei mais algum tempo fazendo jornalismo, tal, até que veio o golpe militar, a ditadura, em 64. Aí lá por 65 já eu comecei a largar o jornalismo. Um dos seus próximos projetos é levar para as telonas a história do Lula. O que mais te chamou a atenção na história do nosso presidente? O conhecimento que eu travei da vida do Lula através de um livro chamado Lula, Filho do Brasil, da Denise Paraná, e qualquer pessoa que lê aquele livro imediatamente pensa em fazer um filme. Porque poucos brasileiros sabem quem é o Lula, mas não conhecem a história do Lula. Conhece a história do Lula, líder operário, conhece a história do Lula, fundador do PT, conhece a história do Lula, candidato a presidente da República, mas ninguém conhece a história do menino Luiz Inácio Lula da Silva, filho de Lindu,
nascido no sertão pernambucano, imigrante em caminhão de pau de arara, né? Morando embaixo de ponte na cidade de Santos, vendendo laranja, engraxando sapato, né? Trabalhando como telefonista de uma lavanderia japonesa, né? Depois se tornando operário e depois se tornando líder sindical, que ele se tornou. Quer dizer, essa é uma história de uma trajetória humana, de um ser humano. Mas não vai ser uma autobiografia. Não é biografia. É uma história como você conta a história relevante da vida de qualquer pessoa que é absolutamente significativo que uma família pobre, miserável, abaixo da linha da pobreza, né, consiga sobreviver e, além de sobreviver, fazer de um dos seus membros o presidente de um país da dimensão do Brasil. Por ser nordestino e ter passado por dificuldades ao longo da sua trajetória, a gente pode dizer que há semelhanças entre a sua história e a história do Lula? Bom, semelhança, eu sou um pouquinho mais, menos, vamos dizer, afortunado, porque eu era um menino de classe média. A semelhança é que, assim como o pai dele, o meu pai também saiu, abandonou minha mãe muito cedo, sumiu anos, no né? mundo. O pai dele ele ainda soube depois o que aconteceu. Você tinha 3 anos, né, nessa época? Eu tinha uns 3 anos de idade quando meu pai era construtor de estrada, foi para a Bahia para construir uma estrada, levou meu irmão mais velho, assim como o pai do Lula levou o irmão mais velho do Lula lá para São Paulo. E nesse negócio meu pai sumiu, nunca mais voltou. Meu irmão apareceu anos depois preso como comunista, numa prisão no Paraná, na Santa Catarina, sei lá. E, enfim, eu não tenho muita... A não ser de sermos nordestinos, né, de ter algumas coincidências. Ele também não teve grau universitário, eu não tive grau universitário, mas essa é uma história muito comum no Brasil, entendeu? De pessoas que saem de uma condição... O Brasil é um país onde a ascensão social ela é permanente, né? A mobilidade social é muito grande. Então tá cheio de exemplos aí no Brasil, né? O filme tem previsão de filmagem? Em princípio, nós devemos começar, o mês de outubro ou novembro, devemos começar a filmar. E a estreia não tem ainda? A estreia nós pretendemos fazer até entre outubro e novembro do ano que vem. Quem vai dirigir é o Fábio Barreto, né? É o Fábio Barreto. Seu filho. O Fábio Barreto é o diretor, entre os diretores aqui que nós trabalhamos, né? Além do Fábio e Bruno, nossos filhos, nós trabalhamos com o Cacá, nós trabalhamos com o Walter Lima, o Antônio Calmon, tal. Mas o Fábio é um diretor que tem muito sensibilidade para esse tipo de problema, né? O Índia, Filha do Sol, que é um grande clássico de cinema, o Quatrilho, que é um filme nomeado para o Oscar e tal, quer dizer, ele tem esse gosto pelas histórias épicas. Essa é uma história épica,